Olá, irmãos. Quero compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, que diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Queridos, esse texto é conhecido como a grande comissão que Jesus deixou para a igreja. E muitas vezes as pessoas pensam que esta grande missão, esta missão que foi dada por Jesus Cristo para a sua igreja, é o ide e pregai o evangelho a toda criatura. E na verdade não. Esse texto é o texto mais completo, onde nós aqui encontramos todos os elementos, todos os pontos que são necessários nós compreendermos, entendermos de qual é realmente a verdadeira missão da igreja. Começa no versículo 18, quando Jesus diz ali aos seus apóstolos que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Portanto, o que a autoridade de Jesus está sobre todas as coisas, inclusive sobre a igreja. Ele é o Senhor da igreja. Por isso é que ele tem a autoridade sobre ela, de poder mandar que ela execute o seu mandado, a missão que ele está deixando ali para a igreja. Agora percebam, essa autoridade que lhe foi concedida não é só sobre a igreja, mas toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Portanto, não existe nada que Jesus não tenha autoridade. Não existe terrenos que estão ali marcados e dominados por entidades, potestades, que a igreja não possa entrar. Toda a autoridade lhe foi dada, significa dizer que a autoridade da igreja que está sobre Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, nos concede a autorização e a permissão de podermos ir em todos os recantos do mundo. E aonde a igreja estiver, ali estará debaixo desta autoridade que foi concedida à pessoa de Jesus Cristo. Um outro ponto que é fundamental neste texto que fala sobre essa grande comissão de Jesus para a igreja, é que ele diz: portanto, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, e aí ele deixa a missão da igreja. E ele diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então vejam, o imperativo aqui desse texto está em fazer discípulos. A missão da igreja, portanto, não é o ir, mas a missão da igreja é fazer discípulos. Então, percebam que enquanto aquela pessoa que você está ensinando o evangelho, que você está pregando o evangelho, ela não se tornar um discípulo de Jesus Cristo, a sua missão ainda não está completa. Nós precisamos fazer discípulo de Jesus. Nós precisamos primeiro ser um discípulo de Jesus, para que assim, através de nós, sendo instrumentos nas mãos de Jesus, possamos fazer discípulos de Jesus. Por quê? Porque as pessoas que estarão sendo discipuladas por você, por mim, por cada uma das pessoas que fazem parte da igreja, estarão sendo discipuladas por pessoas que vão refletir a imagem de Cristo sobre elas. E elas serão, portanto, imitadoras
suas, como Paulo nos chama bem a atenção nas suas epístolas, quando ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós precisamos fazer discípulo. Mas Jesus diz que para você fazer discípulo, você precisa 3 passos que são fundamentais nesta caminhada para se fazer discípulo. Primeiro é você ir para ensinar, você ir para evangelizar, você ir para pregar o evangelho. Esse é o primeiro passo para que a missão da igreja seja cumprida. É o sair das suas portas, é o sair das suas paredes, é ir até as pessoas, aonde elas estão, e ali nós podermos pregar o evangelho a estas pessoas, falar das boas novas da salvação em Cristo Jesus. Mas não apenas o ir, mas também batizar. Batizar significa conversão. Nós só podemos batizar porque o batismo é uma das ordenanças de Jesus para a igreja. Nós só podemos batizar as pessoas depois que elas passam pelo processo de conversão. Arrependimento e conversão. Arrependimento dos seus pecados, aceitação de Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Então, somente após a conversão é que acontece aí o batismo. Então, o primeiro passo é a evangelização, é a pregação, é o ensino do evangelho. E o segundo passo é, depois que a pessoa recebeu o evangelho, ele tomou consciência de que é um pecador, ele se arrepende dos seus pecados e ele toma a decisão de seguir a Jesus, de entregar a sua vida a Jesus. Depois que ele entrega a sua vida a Jesus, ele está apto ali para o segundo passo, que é o batismo, que a igreja realiza todas aquelas pessoas que passaram por esse processo. E o terceiro passo que nós encontramos aqui é ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então veja, irmãos, o primeiro é ir, é falar do evangelho, é evangelizar das boas novas da salvação em Cristo Jesus. O segundo passo é, depois que a pessoa se converte, ela é batizada, porque nem todas as pessoas que recebem ou que escutam o evangelho, estas pessoas elas se convertem. Vejam, por exemplo, o que Jesus vai falar ali em Marcos, no capítulo 16, versículo 15 em diante, onde ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, o que Jesus está dizendo é: quem crer e for batizado. Então, o primeiro passo é crer, depois de ser batizado. E o que ele está dizendo nesse texto é que nós precisamos ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas nem todas as criaturas que vão ouvir o evangelho se converterão. Elas, então, podem dizer não ao evangelho e podem dizer sim. Mas Jesus diz que a todo aquele que crer, esse então será batizado. Então, o segundo passo é, após a decisão por Cristo, passado por esse processo de conversão, então a igreja batiza aquela pessoa, para que ela se torne agora membro da igreja local, dando o seu testemunho de fé, de que está agora seguindo a Cristo, é um discípulo, um seguidor de Jesus Cristo. E, portanto, aí vem a sequência, que é o ensinar, que é o discipulado, é a caminhada para a maturidade, é a caminhada para realmente se tornar um discípulo de Jesus. Então a pessoa recebe o evangelho, se converte, se batiza e agora ele é discipulado para alcançar a sua maturidade espiritual. E esse discipulado ele ocorre quando as pessoas agora dedicam seu tempo, dedicam sua vida para o ensino, para o acompanhamento, para estar ali fazendo com que a pessoa possa vivenciar a verdadeira companhia da igreja e vivenciar a verdadeira comunidade cristã no contexto da igreja e da vida do discipulador. Discipular é vida na vida, é você entregar
parte do seu tempo, é dedicar parte do seu tempo, parte da sua vida, para que aquela pessoa também se torne um discípulo de Jesus. Então nós temos aí, né, o primeiro aspecto, a autoridade total de Jesus sobre todas as coisas. Essa autoridade está sobre a igreja e ele manda a igreja, portanto, fazer discípulos. Para fazer discípulos, a igreja precisa ir evangelizar. É preciso, após a conversão, batizar. E após o batismo, discipular a pessoa que foi alcançada ali por Jesus. E na grande comissão, Jesus termina com um aspecto importante para a igreja, dizendo que a igreja ela não está só, que ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, mas a igreja não está só. Jesus mesmo disse que não ia deixar os seus discípulos órfãos. Portanto, o que ele diz aqui é que ele estará com a sua igreja todos os dias até a consumação dos séculos. A igreja não está só. O Senhor da igreja, que é Jesus Cristo, está no comando, está no direcionamento, está no controle de todas as coisas. Por isso, irmãos, quero, nesse momento aqui, em que nós estamos refletindo sobre esse texto, convocar os irmãos para que possam internalizar e vivenciar esse texto, porque é a grande comissão, a missão que Jesus deixou para cada um de nós. Debaixo da sua autoridade, do seu comando, nós precisamos fazer discípulos, evangelizando, batizando aqueles que se convertem e discipulando para que alcancem a maturidade cristã. Sabendo que não estamos sós. Maior que seja a dificuldade, as lutas, as circunstâncias que venhamos a enfrentar, nós tenhamos a certeza de que Jesus está conosco todos os momentos até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe.